Muito bem, nós vamos colocar a frase mais uma vez. Nós estamos voltando para o programa Você Pode Ser Feliz. Eu tenho certeza que você é. Mas olha ali, ó. Referi-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim, tenhais a alegria em mim. É outra tradução, mas é interessante, é aquilo que eu estava falando. No mundo, há vez de ter aflições. Coragem, hein? Aí você vai completar, isso está no Novo Testamento. Primeira dica. Tem uma pessoa aqui, já até quero colocar o nome dela, que ela já está dizendo, e eu quero agradecer a sua participação, da Maria Lourdes Alves Mio, de Uberaba, Minas Gerais. Obrigado a sua participação e que outros também possam. Lembrando que você estará concorrendo ao CD e também essa pequena imagem. E todos aqueles que participarem, como muitos já participaram, que eu vou colocar aqui, também estará participando do sorteio do meu CD, juntamente com a pequena imagem de Jesus misericordioso. Obrigado, Maria da Conceição do Nascimento Santos, Guarulhos, São Paulo, tornou-se uma sócia. Que bom! Seja sempre bem-vindo em nosso meio. E agora com a sua... Não é o seu dinheiro que vale aqui, não é isso não, mas é a participação. Porque a gente vai somando o pouco de cada um, quando a gente vê o grande milagre de podermos estar aqui com esse sinal e poder levar a verdade acima de tudo, esta verdade que liberta. Jesus veio para acabar com toda essa falsidade, com essa maquiagem que muitas vezes fazemos e que vai cada vez mais deixando doente. Tem muita gente que fala, puxa vida, mas eu oro tanto, faço tanta novena e vivo doente, mas você não deixou que esta luz iluminasse os recônditos do seu ser, quer dizer, a escuridão, aquilo que está lá dentro, não, vem tudo para fora, sem ter esta vergonha de ser feliz e de poder expressar. Isso é muito importante. É que, de repente, a gente fica se escondendo atrás das pessoas e não é bom isso. Se Jesus é o Senhor e Salvador, Ele conhece, Ele quer que você dê liberdade para Ele poder agir. Obrigado, viu, Maria da Conceição, porque essa fala que eu estou me dirigindo a tantas pessoas graças a você, porque o sinal está chegando em centenas e centenas de famílias. Também a você, Tereza Francisca de Jesus, mesma coisa, você de São Paulo, também tornou-se sócia, muito obrigado e seja bem-vindo em nosso meio como uma sócia evangelizadora. Ceci Soares de Cerro Largo, Rio Grande do Sul, muito obrigado porque tornou-se sócia também. Podemos comunicar o nosso sinal, a fala é um sinal e a gente pode atingir muitos ouvidos e o coração, a mente e transformar para que as pessoas possam desejar um mundo melhor e nós queremos. Você, Tereza Francisca de Jesus, São Paulo, capital, também tornou-se sócia, muito obrigado. Vou colocar as intenções da Sandra, Maria Lemos, lembrando que todos aqueles que estão participando estão se tornando sócios, aqueles que estão fazendo seus pedidos de oração, que nós vamos fazer um sorteio do meu CD e também dessa pequena imagem de Jesus misericordioso. Sandra Maria Lemos, de Amargosa, Bahia. Genido Santos Bisotto, de Jaguariúna, São Paulo. Maria José Dias, de São Paulo, capital. Maria Helena Ferreira Antônio, de Londrina, Paraná. Águida Maria de Oliveira, de Boquira, Bahia. Levi Martins da Silva, de Sete Lagoas, Minas Gerais. Lourdes Castelã Dias, de Pato Branco, Paraná. Cristiane Pereira dos Santos, de Jamacaru, é que a gente não está acostumado. Jamacaru, do lado do Ceará. Intenções da Wanda Maria Vinha da Costa, de Tocantins, Minas Gerais. Maria das Dores Costa Carvalho Alves, de Mauriti, Ceará. Juliana Barbosa da Silva Melo, Itatiaia, Rio de Janeiro. Intenções de Amazília Garcia Leal, de Dourados, Mato Grosso do Sul. Maria Auxiliadora Gomes Souza, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Laércio Francisco Vilela Lamunier, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Elza Bonimac, de Itatiba, São Paulo. Isilda Aparecida Obitelli Gigoff, de Campinas. As suas intenções de Regina
Cátia Regina Ferreira da Cruz, de São Paulo, capital. Luísa Oliveira da Costa de Souza, de São João do Meriti. Obrigado que vocês estão participando, isso para nós é importante. Agora, se você quiser falar comigo, porque o tema hoje é um tema que as pessoas, como eu estava falando, eu perdoo com facilidade. Mas eu vejo, aliás, outro dia nós falávamos sobre isso, quando falávamos sobre depressão. Tem muita gente depressiva porque não se perdoa. E quando você não se perdoa, dificilmente você vai perdoar alguém. Você não sentiu o perdão de Deus ainda? Então, se você não sentiu o perdão de Deus, nós estamos aqui para provocar isso. Para que você volte ao Deus verdadeiro. Para que você faça uma experiência profunda de Natal. Para que haja um ano renovado. Senão nós vamos entrar no ano do mesmo jeito. Não podemos isso. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. E Ele tem que mudar essa vida. Porque essa é a missão dEle. Agora, a gente se fecha e não deixa Ele agir. Então, por isso que eu estava falando. Perdão, você está perdoando para valer mesmo. Se você quiser conversar comigo, fale comigo. Se você não está, fale comigo também. Eu acho que é tão importante a gente poder falar, poder trocar ideias e não deixar que essa maldade entre dentro da gente, que foi traduzido por ira. Essa ira que vai pulsando, ele se torna o coração, muitas vezes, do nosso sangue. E entra, a gente quer desejo de vingança, a gente... não é perdão isso. Isso não traz saúde mental, não traz saúde espiritual e assim por diante. Quando a gente vê, a gente está doente. Quero que vocês vejam um VT e a gente vai voltar comentando depois. Vamos lá. Você quer perdoar? Então decida. Perdão é uma decisão. Você quer perdoar? Então, ao decidir, decida também matar os temas como ilustração para sempre. Se você diz que perdoou apenas porque aceitou o culpado, mas lembra ele de seu erro sempre que ele erra, então você não perdoou, apenas o sequestrou a você. O perdão não tira a nossa memória dos fatos, mas tira a emoção deles. E além disso, mata o fato passado como argumento para a vida contra a pessoa. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém mesmo depois de perdoar o ofensor. Aliás, até para que duas pessoas se separem, é essencial que se perdoem. No entanto, se decidem continuar perdoadamente juntos, então que o tema da ofensa não volte nunca mais. Cada ofensa é uma ofensa. Quem perdoa lida com cada uma, não com o montante das ofensas, pois se a cada nova ofensa tudo voltar, é porque perdão nunca houve. Jesus mandou perdoar até 70 vezes 7 o mesmo indivíduo em um só dia. Mas a cada perdão não se deve trazer a multidão dos outros para o encontro com a verdade. Ou então, melhor é não dizer se perdoou. O grande desafio do perdão é desistir da ofensa do outro como direito nosso contra ele. Quem perdoa não perde a memória, mas desiste do direito de acusar ou de reter a memória como raiva ou crédito. Por isso, o perdão é um ato de fé e não de emoção. Pela emoção, ninguém perdoa ninguém. Somente pela fé, que antes olha para o próprio perdão que se recebe de Deus todos os dias, é que alguém pode praticar o perdão como decisão de graça e como privilégio. Se perdoar não se tornar um privilégio, creia, ninguém perdoa. Somente quem diz de verdade, é meu privilégio perdoar,
é que de fato perdoa de modo perdoado mesmo. Mas enquanto perdoar é um fardo, uma obrigação, todo perdão será apenas sacrifício. Perdão é vida quando se torna privilégio em fé. Pense nisso. Nele, que me perdoa. Muito bem. Interessante. Muito interessante. No meio de tudo isso que você foi vendo, no meio de tantas subtrações, no meio de tanta maldade, e ele dizer: Pai, eu te perdoo, mesmo assim. Então, isso é fruto do quê? Fruto do amor. Mas antes de falar do amor, lógico, né? Porque se eu estou, já falávamos isso outro dia, só uma dica. Se eu estou perdoando, é sinal que eu estou amando. Se eu não perdoo, é sinal de que eu não estou amando. E como que eu, cristão, que me identifico com o amor, não vivo essa situação? Como é que fica? Será que eu tenho uma relação um tanto hipócrita com Jesus e com os meus irmãos na comunidade? Será que é para valer mesmo quando eu dou as mãos e rezo o Pai Nosso? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que é para valer isso? Ou será que é um psittacismo? É uma linguagem papagaísca? Eu estou falando porque aprendi isso, mas não está no coração, não há mudança de vida, não há uma saúde espiritual fundamental que dinamiza a minha existência. Para pensar um pouquinho. Tem muita gente que às vezes diz: Padre, eu não tenho pecado. Então você não tem pecado? Não é possível, você se perdoa com facilidade, você se aceita, porque tem muita gente que não perdoa nem a si mesmo. Não se perdoa pelo fato de ser do jeito que é. E às vezes, como na renovação carismática se coloca muito isso, quando a gente fala assim, que parece uma força de expressão muito forte, desculpe dizer, é redundante isso, mas é muito forte dizer: Deus, eu te perdoo porque eu sou desse jeito. Como se Deus fosse o culpado de eu ser do jeito que eu sou hoje, como fosse a vontade de Deus. E não é. E não é a vontade de Deus. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, a de descobrirmos essa substância em nós mesmos. Porque tem tanta gente que se perde no adjetivo. Se Deus é substância e você também é substância, se você é substantivo, por que você se permite ser adjetivo? E fica deixando que as pessoas façam isso com você e você acaba não se perdoando e nem perdoando os outros. Então, para dizer isso, será que a gente não tem como se perdoar verdadeiramente, mas e nem culpar a Deus? Aliás, tudo que acontece é culpa de Deus, né? Eu lembro bem, eu já até falei isso para vocês também, quando morreram 6 milhões de judeus no campo de concentração, alguém perguntou para um teólogo: aonde estava Deus na morte de 6 milhões de judeus? E o teólogo, ele foi tão feliz que ele falou assim: Deus estava lá, no campo de concentração, chorando a morte dos seus 6 milhões de filhos, que não era isso que ele queria. Deus criou o homem para a vida, mas o homem tem uma tendência muito grande de ser teimoso. Jesus fora obediente, obediente mesmo. E nós somos totalmente desobedientes. Nós não entramos na dinâmica do amor e, consequentemente, não perdoamos. Então, eu diria para vocês, assim, como uma pequena dica agora, né? Quando você está perdoando, você não está simplesmente assimilando ou assumindo que você destruiu a si ou que alguém destruiu você. Não, é que você tem uma participação muito grande na reconstrução daquilo que foi desconstruído, daquilo que foi destruído. Percebe isso? É uma nova dinâmica. Não, espera um pouquinho. Eu não quero ficar nessa destruição. Eu não quero ficar nesse amontoado de entulho. Eu quero reconstruir tudo isso. Isso é perdão, porque isso evoca amor.
Porque para reconstruir algo que caiu, eu preciso de muito amor dentro de mim. Senão, eu vou ficar esperando a vingança, que não sei de onde virá, e eu fico às vezes até sentado esperando essa vingança e assim por diante. Não, comece a trocar os termos. Aquilo que está destruído em você, reconstrua, isso é perdão, porque isso invoca amor. Senão a gente vai acabar caindo numa situação tão destrutiva, ficamos doentes, cansados e assim por diante. Então por isso que eu estava provocando em vocês. Você se perdoa para valer? Você aceitou o perdão de Deus sobre sua vida? Você aceitou que Ele acabou com a dívida que nós não conseguimos pagar? E que o homem foi tão violento com Jesus, tão violento, que não era vontade de Deus. Mas Deus aproveitou dessa violência e não devolveu como destruição. Tem muita gente que às vezes eu ouço, Deus devia de destruir tudo isso. Quando mataram seu filho, quando colocaram ele na cruz, quando o destruíram, Deus devia de destruir tudo. Não. Ele pegou toda essa situação de destruição e reconstruiu os homens de boa vontade. Paz na terra aos homens de boa vontade, aos homens que reconstroem porque têm amor dentro de si, porque aceitam a mudança. Agora, quando não aceita, fica aí, talvez como você, amargurado, não consegue perdoar, fica se remoendo por dentro e quando vem aquela situação, aquilo desconstrói você, aí você acaba ficando com dor de cabeça, com enxaqueca e tudo mais, porque não se libertou ainda, não começou a reconstruir aquilo que destruíram em você. Não é fácil, hein? Não é fácil, mas eu penso que vale a pena e por isso que nós estamos aqui, porque nós estamos lutando para que você seja feliz. Nós estamos lutando aqui para que você tenha uma espiritualidade profunda, para que você tenha uma intimidade verdadeira com Jesus. Senão, ele veio fazer o que aqui? Brincar. Brincar de ser feliz. Entrou no mundo, alguns sinais que muita gente não entendeu, até sofrer a violência dos homens e ressuscitar. Mas cadê o ensinamento de Jesus? Ele tem provocado mudança na minha, na sua vida? Eu falava agora há pouco, daqui a pouco vai começar o ano, e isso é importante para a gente pensar. Eu terei, misticamente falando, como religioso, 365 oportunidades. A cada dia uma oportunidade de crescer, de amadurecer, de ser diferente, de ter uma saúde verdadeira e não me contaminar. Porque Deus não quer a doença, Deus não quer a destruição, não quer a morte do pecador, não quer nada disso. Está mais do que provado. E Ele provou isso em seu Filho Jesus Cristo, que reconciliou a humanidade, que acabou com a dívida que devíamos pagar. Era impagável, não tinha como pagar. E Deus aproveitou da violência do homem e devolveu amor. Já pensou se devolvesse a destruição? Com a morte, matando muita gente. Tem muita gente que quando quem quer de avião, destrói. É como dizia o próprio Jesus, vocês pensam que aqueles que morreram na mão de Pilatos são mais culpados do que vocês? E na torre de Siloé, quando caiu, vocês pensam que eles eram mais culpados do que vocês? Mas se não houver mudança de vida, vocês vão ver o que vai acontecer. Mas não é pela vontade de Deus. Nós criamos aquilo que estamos vivendo, porque a vida é feita de escolha. Você talvez está escolhendo esse tipo de vida. E nós, como programa de espiritualidade profunda, de algo que mexe no seu interior, queremos provocar uma verdadeira mudança, torna a dizer, para que você possa ser feliz. Então, ligue para nós, 0 Operador 19 3871 9620. E se você tiver telefone fixo, 0800 777 0021. Se você não quiser se identificar, a gente vai, nós temos gente aqui que marca aqui na minha fichinha, não quer se identificar, mas provoca polêmica. Nós estamos querendo isso, gente. Nós não estamos querendo gente que chega aqui, um abraço de paz, nada, e a paz nunca acontece. Pessoas que, eu desejo que você tenha um ano muito feliz, um ano alegre, mas não faz nada para que o ano seja feliz e alegre. Não vai mexer uma palha para que o mundo seja diferente. Como que vai ser? E vamos culpar a Deus e achando que Ele tem que fazer tudo por nós? E a nossa participação? Tem coisas que dependem só de Deus, tem coisas que dependem de você e de Deus, tem coisas que dependem só de você.
Você é a obra-prima de Deus, tem que transformar o mundo. Então nós vamos fazer um pequeno break, voltamos em seguida e vamos discutir, vamos falar, porque tem que mudar. E não esqueça de completar a frase para que você possa participar. Então, lembrando, ó, referi-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo havereis de ter aflições. Coragem, está lá no Novo Testamento. Você completa e aí vai participar do sorteio. Pequeno break, voltamos em seguida.